quais são as diferenças dessas matérias, dessas disciplinas abordadas ali pelas diferentes normas ISO, né? Acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso. Então, vocês foram recentemente certificados em 3 normas, todas relacionadas aí ao ambiente de TI, de segurança da informação. Então, a gente teve a ISO IEC, né, o nome e sobrenome dela, ISO IEC 20000-1, que trata de tecnologia da informação, e aí ela fala de gestão de serviços. Isso. Né? Então, no caso de vocês, faz sentido a adoção de uma norma dessas, porque vocês prestam serviços de tecnologia da informação e prestam serviços de TI, certo? Isso, exatamente. Tá. E aí os requisitos dentro dessa norma, eles vão ser um pouco mais similares à parte operacional do dia a dia de um serviço de TI. E aí envolve você acompanhar a abertura de chamados, acompanhar, eventualmente, tem a possibilidade de ter mais serviços, de tomar mais serviços, a sua capacidade ali, né, de entrega, tempo de entrega, quais são os acordos que você faz com o cliente, né, SLAs e tudo mais. Dentro da adoção, né, pensando assim no processo de implementação, você já era uma empresa de TI, contou aí há mais de 10 anos. E aí quando vocês decidiram adotar essa norma, por exemplo, teve muita novidade, tinha muita coisa ali, algum requisito que você falou, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso e é um requisito diferente, ou aquilo já fazia de alguma forma parte de vocês e vocês foram melhorando algumas questões em cima do que os requisitos pediam? Assim, muita coisa do que a 20000 ela traz pra gente, a gente conhecia. Então, assim, eu acho que toda empresa que trabalha com TI conhece, porque a base da ISO 20000 ela é o ITIL, né? Então, assim, toda empresa que trabalha com serviço, ela tem um pouco disso, né? Então, não vou dizer que siga o ITIL completamente ali, né? Até porque ele não é para ser seguido, né, ao pé da letra, ele é um framework, então você usa, né, partes dele, né? Mas, assim, vamos dizer que 90% do que tinha dentro da norma a gente conhecia e, de alguma forma, a gente aplicava. Era a forma correta? Nem sempre, né? E, assim, com a visão da ISO 20000, mudou. Então, assim, a gente começou a trazer esses processos, mapear esses serviços corretamente. Então, assim, isso começa a melhorar a entrega do serviço. Porque quando você pega fragmentos do ITIL e aplica da forma como você acha que é a correta, né? Você pula algumas partes e você deixa de entregar algumas coisas. Quando você começa a seguir a norma, né, a ISO e tal, começa a falar, não, pô, mas calma, isso aqui a gente já fazia. Por isso que tem isso aqui. E aí você começa a juntar as coisas. E daí começa a fazer sentido. Então você começa a ver que aquilo que estava lá na norma, que estava lá no ITIL, lá, que você acha que não faz sentido, faz sim, só tem a ordem certa para que aquilo aconteça. Né? Então acho que assim, isso é interessante. Você acaba sabendo de muita coisa que tem dentro da norma, porque você já vivenciou ou você já, né, quando você está nesse mundo de prestação de serviço. Sim, mas você não segue aquilo. Então, daí, quando você começa a seguir os procedimentos, as normas, ali, a ISO 20000, aí você começa a entender melhor isso. E o resultado, no final, também é muito satisfatório, né? Porque, apesar do que você ouve muita gente falando, não, porque os processos engessam. Na verdade, sim, não é que ele engessa, né? Na verdade, sim, ele organiza. Né? E a organização, às vezes, para as pessoas parece ser engessar. Então, né? Isso as pessoas confundem muito, acho, o engessar com a organização, né? Então, assim, organizar os processos faz todo sentido para que a gente possa entregar também para o nosso cliente algo tipo o melhor. Né? É legal você trazer essa visão, porque muitas vezes na hora de adotar uma norma ISO, as empresas ficam com receio assim de, nossa, só empresas muito grandes, ou é muito complicado, é muito complexo. Mas, na verdade, quando você já faz aquilo, você simplesmente se relaciona e entende, né, qual é o manual de boas práticas. Eu sempre falo que uma norma ISO é um manual de boas práticas dentro daquele assunto que a gente se propôs, né? Então, você basicamente vai entender ali, como você falou, dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio, que é justamente um sistema de gestão, e aí talvez seja a diferença principal do framework que você trouxe para um raciocínio de construir um sistema de gestão, mas o que está ali não é grego para ninguém, assim, não sei se seu sobrenome é grego. Não. Tô brincando. Mas não é uma coisa muito absurda, né? Simplesmente é parte do que você já faz, só que de uma maneira organizada, estruturada. Sistematizada, exato. Legal. E esse foi o motivo da gente escolher a 20000 também. Né? Até no início, a gente pensou na 9000.
né? Tá. E aí, falando até com o próprio consultor que também trabalhou junto com a gente e tal, a gente entendeu que a 20 mil fazia muito mais sentido para a gente. Concordo. Né? Sim. Porque é o que a gente vive no dia a dia. Né? Então, assim, a nossa intenção com a 20 mil é melhorar a entrega para o cliente. Né? E a proposta é muito similar, né? É você se organizar e se planejar para entregar para o seu cliente o que você prometeu lá no começo. Exatamente. A 9001 tem exatamente esse mesmo objetivo, que é a organização garantir que ela tem o recurso, que ela tem o planejamento, que ela tem a infraestrutura, as pessoas competentes para entregar no final das contas o que ela prometeu logo na hora que ela vendeu. Né? Então, o objetivo é muito parecido e com certeza dentro do nicho de atuação de vocês fazia muito mais sentido a 20 mil. Né? Uma ótima escolha.